quando nós somos confrontados com essa realidade, ainda que através de símbolos, nós somos confrontados com uma realidade daquilo que nós precisamos encarar. Tem pessoas que vêm na igreja, e estão na igreja, e querem estar na igreja, quando é ceia do Senhor. Por outro lado, existem pessoas que sondam quando há ceia do Senhor, porque não querem ser confrontados com a possibilidade de ter que buscar um conserto em sua vida, para então poder participar da ceia do Senhor. É muito triste quando nós fugimos desse confronto. É muito triste quando nós abandonamos esse propósito tão penoso que foi. Esse sacrifício de amor que o Senhor Jesus fez por nós. E nós simplesmente, através do zelo, do nosso ego, do nosso orgulho, nós fugimos dessa possibilidade. Mas essa noite eu queria trazer para você uma palavra, antes propriamente de nós participarmos da ceia do Senhor, a importância de nós entendermos o que nós vamos fazer. Por que nós vamos fazer? Nós precisamos entender, e a nossa igreja, ela zela por essa fundamentação bíblica e doutrinária daquilo que nós fazemos. Aquilo que nós fazemos aqui, aquilo que nós buscamos ministrar, ensinar, aquilo que nós procuramos viver aqui, necessariamente, eu quero dizer para você que precisa ter um fundamento bíblico doutrinário. Precisa ter. Se algo que você ouviu, e é legal, e é bom, e massageia o teu ego, não houver um fundamento bíblico, não houver doutrina vinda dos céus, eu, como diz em inglês, strongly, eu aconselho você, a você olhar com todo cuidado com aquilo que está sendo apresentado a você. Nós precisamos de uma explicação, de uma justificativa, uma verdade, através daquilo que se é feito. Não basta apenas fazer por fazer. Não basta apenas participar por participar. Nós precisamos entender o porquê nós estamos participando. E nós vamos procurar entender aquilo que nós fazemos, aquilo que nós participamos. Qual a importância em participar da ceia? Por que a ceia é tão importante? Por que esse sacramento que o próprio Jesus, essa ordenança, isso foi uma ordem de Jesus. O próprio Jesus estabeleceu isso como ordem para mim e para você. Por que fugir do confronto da mesa é desobedecer uma ordem do Senhor Jesus? Não é minha, não é da igreja. Mas por que é importante essa participação? Por que nós incentivamos você a participar? Porque nós desafiamos você a participar. É isso que nós queremos tratar em alguns minutos. Eu vou procurar ser muito breve com você. Mas é importante que nós possamos ter acesso a tudo aquilo que se envolve, tudo aquilo que se participa. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, acho que nós vamos projetar, em Lucas 22, nós vamos ler de 1 a 22. Eu quero rapidamente meditar com você nesse texto da palavra do Senhor. Eu queria que você prestasse muita atenção, meu querido. Amém. 1 a 22, vamos ler ali então, deixa eu ler com vocês aqui na tela. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Páscoa, todo mundo conhece Páscoa, né? Todo mundo celebra Páscoa. Preocupava-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar, matar a Jesus, porque temiam, tinham medo do povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais, ou seja, entender-se, ele foi lá negociar com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhe entregaria a Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Chegou o dia das festas dos pães asmos, ou seja, chegou o dia da Páscoa, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou a Pedro e João dizendo:
ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. Amém? Deixa eu avançar aqui. Nós paramos no 12. Continua lá para mim. Vamos continuar para mim até o 22. Vamos no 13. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com eles os apóstolos. E disse-lhes, olha o que Jesus falou para os apóstolos: tenho desejado ansiosamente. Não era só um desejo que Jesus tinha. Ele estava esperando esse momento. Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Aleluia. Meus queridos, é importante nós entendermos todo esse princípio, essa base do porquê nós estamos aqui participando da ceia do Senhor. Mas deixa eu falar para você uma definição, algumas definições desse ajuntamento que nós chamamos igreja aqui. Estudiosos, teólogos, eles declaram, né, e tem até um psicólogo de uma universidade dos Estados Unidos, sempre da Universidade dos Estados Unidos, né? Não é que essa é mesmo, depois se quiser eu mando lá para você o estudo. Sempre fala isso: mas qual que é a universidade, qual que é o estudo? Eu tenho lá, viu? Eles declaram que o que define uma família, o que define você, a tua casa, sabe o que é? Se fosse resumir em uma palavra, ou em um texto, em uma ideia, seria comer juntos. O estar junto, o comer junto, de tantas definições, é o que mais justifica nós declararmos que estamos em família. A mesa, ela tem um sentido todo especial nas nossas vidas. É o momento da partilha, é o momento em que você é aceito, em que você encontra, em que você vê, em que você tem comunhão. A mesa cumpre um papel que vai além de somente comer. Quando você senta à mesa, ainda que a intenção seja comer, existe muito mais ao redor desse contexto, desse ato que justifica uma família, que é somente comer. As relações são nutridas, o coração é nutrido, a alma é nutrida através do ato de sentarmos juntos, de comer, de estar junto, de partilhar. É interessante que quando nós lembramos em comer, e você já vai entender por que eu estou falando tanto em comer, e eu não estou com fome, mas quando nós falamos em comer, quando nós trazemos isso para a nossa natureza, e nós pensamos a origem da vida de uma mãe que dá à luz a um filho.
E que essa mãe, na madrugada, está dormindo e o seu filho abre aquela bocão, chora. O que a mãe faz? Ignora o filho, deixa chorar? Não. A mãe acorda de noite, no meu caso foi o pai. Foi mesmo, né? A mãe acorda de noite e muitas vezes, meus irmãos, algumas mulheres, quando estão amamentando, elas têm, às vezes, dores, né, no seio para amamentar, até sangue sai. Mas essa mãe, ela não mede esforço. Essa mãe, ela, mesmo sangrando, ela não reluta em acordar de madrugada com sono para amamentar, para dar de comer o filho. Um pai, quando vê o filho chorando, que nesse caso era o meu, eu acordava de madrugada, o Ivan tem uma boca desse tamanho, chorando, eu levava, a Lu estava dormindo, eu encaixava meio nela assim, encaixava a boca do bicho lá, e mamava. Eu morrendo de sono, mas eu acordava, era uma alegria, era um prazer, papel de pai, papel de mãe. Estou alimentando meu filho, estou dando de comer. Por quê? Porque isso é amor relacional. Não é só comida. É uma expressão de amor. O comer, desde então, do nascimento, de quando você era bebê, ou quando seus filhos vieram, ou quando seus irmãos vieram, e que você viu e teve essa experiência de ver isso, você nada mais está vendo, não é só um ser humano se alimentando. Você está vendo um ser humano sendo envolvido, sendo nutrido numa experiência relacional, que é o comer. Só que hoje é o nosso dia de viver essa realidade, como família de Deus, amém? Amém. Hoje nós vamos comer, hoje nós vamos nos alimentar, não somente dos elementos que carinhosamente foi colocado aqui, como o fruto da vide, como o pão que é fruto da irmã Patrícia, diga-se de passagem, muito bom, mas nós vamos nos alimentar, porque isso aqui tudo é um símbolo do alimento que nós vamos receber dos céus nessa noite, amém? Agora, a ceia, você fala assim, mas por que a ceia é ceia? Por que a igreja fica falando de ceia? Por que tem que participar da ceia? Porque a ceia, alguns falam que é uma ordenança, alguns falam que é sacramento. Eu particularmente, eu prefiro usar mais o termo sacramento, porque nos leva a um pensamento mais específico, mais claro daquilo que Jesus queria estabelecer para cada um de nós. Agora, deixa eu compartilhar com você, eu não vou tomar muito tempo, eu prometo. Olha só, o sacramento ele tem pelo menos 3 definições de sacramento, e eu queria compartilhar com você para que você entenda onde eu quero chegar. Olha só, primeiro, o sacramento, ele é uma ordenança, uma santa ordenança, instituída pelo próprio Jesus. Algo que o próprio Deus, encarnado em Jesus Cristo, ordenou para nós, para mim e para você. Cristo ordenou pessoalmente, comam e bebam. Foi isso que ele falou, não foi? Comam e bebam, façam isso. É uma ordem, é uma determinação para você. Só que também o sacramento é um símbolo visível, é uma ação simbólica, é um sinal visível. Algo físico que representa uma realidade que não é física, uma realidade espiritual, uma ação visível que proclama uma realidade invisível. Esse seria o símbolo visível do sacramento. Mas também o sacramento é um meio de graça, um instrumento visível da graça invisível que nos abençoa. É algo visível, é uma graça visível daquilo que nós podemos ver em nossas vidas, através de um Deus que faz isso que é invisível, que nos alcança, que nos abençoa, que nos nutre, que nos abençoa, que a nossa vida é sustentada através disso. A profundidade no sacramento não é só o pão e o vinho, conforme foi descrito no livro de Lucas e também em Êxodo, que nós já vamos ler, ali os pães asmos, as ervas amargas, tudo aquilo que a Bíblia se refere, todos esses elementos que a Bíblia então coloca para cada um de nós, para que possamos entender o princípio da ceia. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. A Bíblia, ela não se sustenta com textos isolados.
ainda que você pense que isso aconteça. Você não pode aceitar isoladamente um texto para distorcer o teu pensamento. Existe contexto, existe história, existe tipologias. A Bíblia é cheia de histórias, de fundamentos doutrinários e contexto que explica para cada um de nós o que nós estamos fazendo. Não engula qualquer coisa. Eu costumo dizer para vocês, irmão, quando eu ia falar, chega na tua casa, escuta a mensagem nova que eu vou falar aqui, pesquisa, e vê se eu falei alguma besteira aqui. Se eu falei, me procura, falar, pastor, você falou isso e está errado. Sabe por que eu falo com você? Porque não podemos aceitar qualquer coisa que vem para nós, não. Não podemos aceitar, chega! Vamos dar um basta nisso. Vamos dar um basta de pessoas mal intencionadas, que pregam, que falam, que declaram, usando a palavra do Senhor para distorcer aquilo que realmente é a tua vida. Porque você não vai chegar a lugar nenhum. Então procure entender aquilo que a palavra é ministrada. Entender aquilo que está sendo falado. Absorva, compreenda, mastigue, vai atrás. Mas entenda. Porque a partir do momento que você entende tudo aquilo que está sendo falado, ensinado, você é nutrido por uma verdade. E essa verdade ninguém tira mais de você. Amém? Amém. Ou seja, a profundidade do sacramento não é só o pão e vinho. Mas é comer do pão e beber desse vinho em memória dele. Mas por que comer do pão e beber de vinho? Por que isso é importante para mim? Por que isso tem que ser algo central na minha vida? Por que isso é um dos sacramentos mais importantes da igreja? Vamos recapitular que você vai entender. Então o sacramento ele é um ordenado, ele é um símbolo visível e ele é um meio de graça do Senhor. Vamos lá, eu já estou quase no começo. Não comecei a pregar ainda, viu? Essa ordenança de Jesus para nós, ela se auto-explica. É uma ordem. Jesus nos ordenou. É uma ordem instituída por Jesus. 1 Coríntios 11, 24 fala: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Está perguntando, se você está pensando, se examinando, e você achar que talvez, ele fala, faça isso. Mas eu estou em pecado, então conserta, miserável. Pede perdão. Mas eu estou brigado com meu pai e com a minha mãe. Pois vai lá e fala, pai, eu estou brigado que você não me deu uma mesada, você me perdoa, porque eu preciso participar da ceia, senão o pastor vai ficar no meu pé. Eu estou brigado com a minha mulher, então chegou a mulher, desculpa lá, aquele negócio lá, você foi comprar, não tinha dinheiro, você ficou bravo comigo, acabei te xingando, então me perdoa. Fiquei bravo com meu cunhado. Não fala nada, cunhado é cunhado. Não precisa acertar nada. Precisa assim. Meu irmão, não está bem? Conserta. Qual que é a dificuldade disso? Eu preciso 2 meses ali na minha cabeça para eu refletir bem se eu quero consertar. Aí você morre amanhã, abençoado. Você morre amanhã. Você não está sem aliança com o Senhor. Não estou colocando medo em você, não. O que eu quero dizer para você é o seguinte: precisa consertar. Mas eu bebo. Para de beber. Para. Mas aí vai entrar mas é pecado, não é pecado. Isso aí é outra história. Conserta. Arruma. Mas não abre mão. O preço que foi pago para que essa mesa estivesse aqui, simbolicamente, foi muito alto para você ficar lambendo as suas feridas. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, é uma ordenança de Jesus, porque ele já mandou você fazer. Você já sabe que existe essa ordem para você. Agora, esse sacramento ele também é um símbolo visível. E aí, quem já viu a expressão do Paraná falar porca torce o rabo? Não? Não conhece? Lá no Pará não conhece a expressão? Não, Ceará. Ceará? Errei as cabeças. Lá no Ceará, conhece a expressão porca torce o rabo? Ou é outro animal?
Estou te devendo essa. Vamos voltar para a terra, irmãos? Vamos voltar para a terra? É um símbolo visível. O professor Gordon Smith, da Universidade dos Estados Unidos, não, esse é da Universidade do Canadá. Esse professor é o presidente da Ambrose University do Canadá. É um estudioso, um psicanalista estudioso dos símbolos da teologia. E ele explica que o símbolo é como se fosse um sinal de trânsito. Um sinal de trânsito que você está vendo lá que ficou verde, quer dizer o quê? Que você pode. E se o sinal estiver vermelho? Se você chegar numa placa e tiver apontado para cá, numa rua, está vindo de lá para cá, que a rua está apontado para lá, que é sinal que é para ir para lá, não é? Se tiver apontado para cá, é sinal que é para cá. Por que ele coloca isso? Que o sinal, ele nos mostra uma saída. Se você chegar aqui no cruzamento e você quiser ir para o centro, vai estar escrito ali centro à esquerda. Você fala, o centro à esquerda. O sinal, ele nos mostra uma saída. Mas o sinal, ele não é a saída, mas ele aponta para algo. Consegue compreender? O sinal, ele não é a direção, mas ele aponta para uma direção. Agora, para esse sinal funcionar, para você chegar no semáforo, e o semáforo ficar verde, e você entender que você tem que avançar, ele precisa ser algo que haja entendimento comunitário, não é? Todos nós que dirigimos passamos por um teste. Para quê? Para que esse teste nos dê condições de entender os sinais. Para que nós possamos parar quando tem que parar, avançar quando precisa avançar, ter um entendimento. Nós precisamos entender que como comunidade só vai funcionar todo esse sistema dentro do entendimento comum. Se não houver um entendimento comum, que esse símbolo, o sinal, por mais que ele não seja o destino, ele aponta para um destino, nós entendemos isso diante do entendimento comum. Agora, o Dr. Gordon, ele fala que também o símbolo, que é o sacramento, ele também é como se fosse uma fotografia. Só que a fotografia, ela aponta para uma realidade que é muito parecida. Diferente do sinal, a fotografia, nós temos vínculo com uma foto. Somos capazes de pegar uma foto. Dá o teu telefone. Somos capazes de pegar uma foto. Aqui. E se eu mostrar para vocês, esse rapaz bonito aqui, quem que é? É o meu filho, não é? Fala assim, olha gente, esse aqui é o meu filho. Você olha e fala, que legal, é teu filho. Ou você pode pegar e falar assim, olha, esse daqui é o meu... Olha, esse aqui é minha esposa, esse aqui é o meu esposo, esse aqui é o meu pai, esse aqui é a minha mãe. Não é uma afirmação literal, não é o Ivan, isso daqui não é o Ivan, mas está apontando, está trazendo para mim uma realidade parecida com aquilo que eu vivo, que eu tenho. Mas isso daqui não é o Ivan, isso daqui não é. Não há questionamento quando você mostra a foto de um filho, quando eu mostro a foto de um filho para você, na tela ou no papel, que você vai me questionar. Não, esse não é o Ivan, esse não é ele, não é teu filho. A foto representa uma realidade muito similar, muito parecida com a realidade. Ninguém que tem uma foto, uma única foto, eu tenho uma única foto minha quando eu era bebê, única, é uma foto só, que eu tenho quando eu era bebê. E eu morria de medo de perder aquela foto, e por várias vezes ela acabou sendo extraviada, essa foto. Uma foto pequenininha, 3x4, mas era a única foto minha que eu tinha quando eu era bebê. E uma vez eu perdi essa foto. Pensa no desespero. Falei, pronto, foi minha infância, água abaixo. Perdi minha foto. Tanto depois que da lua achou a foto, achou uma foto, está ali, está gravada aqui.
Mas se você tem uma foto que é a única foto e alguém rasga essa foto que você tem, você fica bravo. Porque há vínculo, há memória, há um significado profundo para você, a representação desse símbolo que é a foto na sua vida. Agora, os símbolos, há uma genialidade por trás de um sinal que traz uma comunidade que se orienta e há um entendimento para que isso possa ser seguido. O símbolo da foto em que nos revela, nos traz emoções, nos leva, nos remete a momentos, a lugares, a situações através daquela foto. Quando você olha uma férias que você teve, alguém que já partiu e que você está olhando a foto ali, te traz emoções porque te remete a algo. São símbolos que são muito próximos e que são algo tão genial que é a simbologia para uma realidade de foto e de sinal. Nos permite que nós participemos dessa realidade como é quando nós olhamos uma fotografia. Agora, o símbolo, ele pende mais para o sinal do trânsito, vamos achar assim, do que para uma foto, quando esse símbolo aponta para um direcionamento que nos leva a uma realidade. O símbolo do sacramento, ele tem uma pendência a mais para o modelo do sinal, quando ele nos leva a essa realidade que ele aponta. Mas também, o símbolo da foto, ela nos pende mais do que o sinal, porque representa algo muito próximo de nós, muito parecido, de relacionamento. Agora, por que o símbolo sacramental da ceia do Senhor aponta? O que esse símbolo aqui aponta? Porque nós entendemos que o símbolo, alguma coisa ele vai apontar. Se é o sinal do trânsito, vai apontar para algum lugar, que ele não é o destino, mas está apontando. A foto, ele te remete, o símbolo da foto, ela vai te remeter a uma realidade muito próxima. Mas o que o símbolo da ceia nos aponta? O que quando você olha aqui os símbolos, os elementos, o pão, a uva, o que isso aponta para você? Aonde isso te leva? Será que participar do sacramento de tudo isso é participar daquilo que ele realmente simboliza para nós? Do que nós estamos participando? Para onde o que você vai participar agora está apontando, está direcionando? O que isso representa para você, para nós? Qual que é esse símbolo que necessariamente ele vai trazer um direcionamento? Eu quero dizer para você que a ceia do Senhor, esse símbolo, esse ato, esse sacramento, ele aponta necessariamente para a restauração da mesa, do lugar de comunhão entre você e Deus. Necessariamente, quando você participa da mesa, você está restaurando, através desse símbolo, você está restaurando esse lugar de proximidade. Você está restaurando a tua comunhão com Deus. E é interessante que essa comunhão, essa mesa com Deus, ela é desde o princípio. No Éden existia uma mesa posta. Existia uma mesa farta, um banquete que Deus preparou para os seus. Para quê? Para viver em obediência, em gratidão, em dependência de Deus. Mas foi diante da mesma mesa que Deus preparou, como a mesa que Jesus preparou, que a humanidade se rebelou, que a criatura se virou contra o Criador. No Antigo Testamento, Deus estabelece alianças, momentos de partilhar, momentos de intimidade de uma mesa. O sistema sacrificial do Antigo Testamento apontava para Jesus. Quando os homens de Deus tinham que estabelecer alianças, eles estabeleciam isso diante de uma mesa. Era sacrificando animal. Quando o pecado era para ser perdoado, eram animais que eram sacrificados, era sangue aspergidos. E era comido a carne. Existe um símbolo para onde isso aponta. Existe um lugar aonde isso vai terminar. Para perdão dos pecados. E todos comiam e bebiam. No Novo Testamento não é diferente, na Nova Aliança.
Fariseus e mestres ficavam escandalizados. Por quê? Porque Jesus comia com pecadores, comia com publicanos, com meretrizes. Poxa, que escândalo! Comer com alguém naquela cultura. Porque quando você come com alguém, você está aceitando a companhia daquela pessoa. Quando você senta à mesa com alguém, você está partilhando o alimento, está partilhando o relacionamento. O filho pródigo, quem conhece a história do filho pródigo? Quando ele caiu em si, e ele se arrependeu, e ele voltou para sua casa, a palavra do Senhor fala que seu pai foi esperá-lo e fez o quê? Vamos dar uma festa, vamos dar um banquete, mate os animais, traga aqui roupas para eles, traga um novilho, vamos trazer vinho, vamos comer, vamos beber, vamos celebrar, porque esse filho estava morto e ressuscitou, estava perdido e foi encontrado, não é isso? Comer, sentar, partilhar. Um banquete oferecido. A mesa é restaurada com o filho pródigo. Tem comida, tem bebida, tem comunhão, tem restauração, tem salvação, tem aceitação. Símbolo, como sinal, apontava para a realidade da mesa, do lugar do encontro, do lugar da comunhão. A ceia é um retrato, é um símbolo de um retrato. Qual que é a realidade? Quando, em que momento essa refeição aconteceu? Quando na ceia do Senhor, que esse momento, esse retrato que vem à nossa mente, aconteceu? Quando que foi estabelecido entre o Senhor e os seus discípulos esse retrato? A Páscoa era a festa principal, era a festa, era o momento, era o maior evento histórico do povo judeu. Por quê? Porque foi instituída a Páscoa, porque o povo estava escravo no Egito de Faraó. Deus ouve o clamor do povo, Deus nos liberta, e Deus chama Moisés e coloca Moisés como a grande ponte para que essa libertação viesse a acontecer. Envia Moisés a Faraó. Faraó não dá ouvidos a Moisés. Moisés fala: o povo está padecendo, eles querem adorar a Deus. Moisés ignora as palavras, Faraó ignora as palavras de Moisés, e Deus traz o quê? Juízo contra todo aquele povo. E Deus dá uma instrução para Moisés. Como que poderia ser evitado a morte? Deixa eu ler para vocês aqui o que diz lá em Êxodo 12. Tem Êxodo 12, hein, Tiago? Só para nós terminarmos aqui. Diante de toda aquela catástrofe que existia, depois que Faraó resolveu não dar ouvidos a Moisés, Deus traz uma instrução para Moisés. Presta atenção, meu querido, nós já estamos quase terminando, olha só. 12, de 1 a 14. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, nas vergas das portas. Vergas, para você não sabe, nos umbrais, nos batentes da porta. Na casa em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Presta atenção nisso daí.
Então era o cordeiro, pães asmos, pão sem fermento e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura, ou as vísceras. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, e é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos destes homens até os animais. Executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Ou seja, Deus falou, olha, se dá uma instrução para o povo lá, que o meu juízo virá sobre eles. Todos os primogênitos serão mortos. Todos. Todos. Porém, você instrui o povo a oferecer um cordeiro, sangue desse cordeiro, passa nos umbrais, no batente das portas. Quando o anjo da morte vier para sacrificar os primogênitos, as casas em que estiver o sangue, o anjo não visitará, ele passará. E esse ato sacrificial poupará a vida do primogênito, porque entende que há uma aliança com Deus, que a instrução que o Senhor colocou foi obedecida. Sacrifica o animal indefeso e sem defeito, um cordeiro, passe o sangue. Esse dia deveria ser repetido perpetuamente por todas as gerações. Agora, toda essa instrução, presta atenção agora em nome de Jesus. Vou dar um grito aqui para você acordar. Ah! Eu quero que você preste atenção no que eu vou falar para você. Olha só. Tudo isso, toda essa orquestra, toda essa instrução, a finalidade disso aí foi o quê? Prepara uma refeição. Não é? Mata o cordeiro. Assa bem, não deixa cozido, é assado, come todo. Refeição, mais uma vez. Por quê? Porque depois da refeição houve o juízo. Depois da refeição, o anjo da morte passou. Por isso que Páscoa é passar por cima, é Passover, passar por cima. O anjo passou e não visitou aqueles que não estavam aliançados com o Senhor. O Senhor instrui Moisés e traz essa instrução. Só que o interessante é que quando eu vejo essa instrução, eu vou para a nova aliança do Senhor, o que Jesus, a expectativa que Jesus tem para nós no Novo Testamento. A palavra do Senhor fala lá no versículo 15: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Eu desejei demais comer isso com vocês. Eu desejo demais partilhar esse momento com vocês. Na nova versão, ela fala assim: estava ansioso para comer essa refeição. Por que esse desejo de Jesus em participar da Páscoa com os discípulos? Por que o Senhor estava tão ansioso, desejou muito esse momento? Porque tinha sido para isso que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, havia vindo ao mundo. Essa era a finalidade dele. O desejo dele de sentar, de partilhar, de relacionar, de usar desse símbolo, para que ele, sabendo que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus queria celebrar a Páscoa com seus amigos, com a sua família da fé. Ele estava ressignificando o sentido da Páscoa com um novo entendimento do que seria a Páscoa.
Porque se até então os discípulos tinham em mente a Páscoa do Antigo Testamento, Jesus está falando: ei, eu sou o Cordeiro, sou eu que vou dar a vida por você, eu sou o Cordeiro perfeito, é o meu sangue que será derramado, é através do meu sangue que você será salvo, que não haverá morte sobre você. A celebração da Páscoa judaica não era só sentar e comer, como os brasileiros fazem. Vamos comer, aí senta e come, desesperado. Esse pãozinho aqui, irmão, é 2 minutos. É 2 minutos. Eu tenho marcado. 2 minutos, puf. A celebração da Páscoa era um momento solene. Tinha um formato. Tinha uma forma de ser executado. A celebração da Páscoa, essa ceia da Páscoa, cada momento, o condutor da celebração citava uma palavra de entendimento, eles cantavam. Olha que interessante, cada momento da ceia pascual judaica, um copo de vinho era tomado. Ou seja, como existia 4 momentos da celebração da Páscoa judaica, 4 copos de vinho eram tomados. O primeiro copo era a expressão de gratidão. Versículo 17. E tomando o cálice e havendo dado graças. Expressão de gratidão. Na mesa se bebia como expressão de gratidão. O segundo momento é onde as ervas amargas eram comida. Para quê? Para que pudesse lembrar. Para que a erva pudesse lembrar, aquele momento, a amargura de viver como escravo. Deus se preocupou em nos lembrar da onde nós viemos. Deus vai lembrar você amargamente da onde você veio, o que você viveu, as acusações que você sofreu, as perseguições que você sofreu, as injustiças que são contra você, o momento amargo da vida, o fel que desce pelas nossas gargantas, para que você lembre quem é Deus, para que você lembre que existe a ceia, existe o sangue, existe o pão, mas não esqueça de onde você saiu, não esqueça o que foi feito pela tua vida. O terceiro momento era o momento da explicação da simbologia na ceia judaica, dos elementos da ceia, o que Deus havia feito para salvar o povo judeu. O celebrante pega o pão sem fermento. Esse é com fermento, né, irmão? Bastante, né? O celebrante pega o pão sem fermento e dizia: este é o pão da nossa aflição, que os nossos pais comeram. Olha que interessante. Na Páscoa judaica, quando eles pegavam o pão sem fermento, o celebrante, aquele que estava celebrando esse momento, ele falava: olha, este é o pão da nossa aflição, que os nossos pais comeram. O que Jesus fez? Contrariando todas as expectativas, contrariando todo aquele cenário, todo aquele formato, toda aquela solenidade, toda aquela formalidade, Jesus institui, ele reescreve para mim e para você uma nova forma de celebrarmos a ceia. Ele faz algo diferente. Os discípulos olham para ele e falam: eu não estou entendendo nada. O que esse homem está fazendo? Ele não está celebrando a ceia como deveria ser celebrado. Jesus parte o pão e dá aos seus discípulos, diferente de como era feito. Porque assim como o celebrante celebrava a ceia, lembrando do pão, da aflição que os nossos pais viveram, Jesus toma o pão
e havendo dado graças, partiu dizendo: esse é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Amém. Ele reescreve totalmente a simbologia da ceia. Ele muda totalmente. Como que um homem que se senta com os publicanos, como que um homem que se senta com os pecadores, com as meretrizes, tem a audácia de partir o pão e dizer que é o corpo dele e que todo esse cerimonial será feito em memória dele. Ele reescreve a ceia, a tão sagrada ceia, os símbolos que até então eram formados, as solenidades caem por terra, toda a formalidade de uma ceia cai por terra quando Jesus reescreve a Páscoa. Ele mostrou como no Antigo Testamento apontava para ele. Ele mostrou como a Páscoa no Êxodo e tudo o que aconteceu apontava para ele. A morte do Cordeiro, a escravidão no Egito apontava para ele. O Cordeiro de Deus, por meio do sangue dele, da sua morte, apontava para ele, porque era ele. Ele nos libertaria da escravidão, do pecado, da morte. Porque ele diz: eu sou o pão. Eu sou o pão esmagado por você. Eu sou o pão que foi dilacerado por você. E o quarto copo é o copo da redenção, da salvação, do perdão. Versículo 20 diz: semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia. Este cálice é um novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Depois da ceia, ele tomou esse cálice. Todos já estavam saciados. Esse cálice é o cálice da salvação, do perdão, do sacrifício substitutivo. Esse é o cálice onde o Cordeiro de Deus é sacrificado por amor. Esse é o cálice. Amém. Minha irmã gosta tanto da minha pregação, está ouvindo tudo de novo. Isso mesmo. E esse símbolo é o meio da graça. Queria chamar a Gabi aqui para me ajudar. Na verdade, todos os irmãos vão.